Hoje a gente está aqui em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e vai mostrar para você como esse cacho de uva se transforma nessa garrafa de vinho. Bora ver. Como vocês devem imaginar, tudo começa nesse cenário cinematográfico aqui, que é uma plantação de uva. Parreiral. Também conhecido como vinhedo. Será que Vinhedo, a cidade do estado de São Paulo, é por causa de uva? Provavelmente sim, né? Mas provavelmente é de uma uva de mesa. A uva de mesa, essa que a gente compra no supermercado, ela é diferente da uva que é feita para fazer vinho. Que é feita não, né? Que é plantada para fazer vinho. A uva de vinho, ela é menor e ela é mais doce também. E a casca dela é mais grossa. A gente não encontra para comprar, mas é gostosa, hein? Agora a gente vai colher a uva, pego o cacho de uva, corto e já vejo se tem alguma uva estragada, amassada, verde. Essa já é uma seleção manual. A uva é tão doce que tem algumas que as abelhas vão e mordem e elas ficam todas murchinhas. A Mari tá toda pimpona colhendo uva aí, mas ela esqueceu de falar que antes de colher uva a gente tem que saber se está na hora. Para medir a acidez do suco da uva, eles usam azul de bromotimol. Se você assistir o vídeo das cores elétricas, não vai ficar tão perdido aqui no laboratório, hein? Então, além de experimentar a uva, levar no laboratório, saber a acidez, é importante também saber a quantidade de açúcar que tem na uva. Isso é feito com esse instrumento aqui, chama refratômetro. Vamos dar uma olhadinha. Vou colocar uma gotinha de uva aqui no leitor e olhar contra o sol. Você pode ver do lado direito aí, tá marcando 17. Isso significa que o suco dessa uva tem 170 gramas de açúcar para cada litro. Já pode ser colhida. E para quem não sabe, a plantação de uva tem muita ciência. Esse parreiral, por exemplo, foi plantado sentido norte-sul. Isso para que a uva receba sol o dia todo, tanto de manhã quanto à tarde. Além disso, aqui a parte de cima da planta foi toda podada para que o açúcar dela, a energia, vá toda para a fruta, deixando ela bem docinha. E ela foi podada embaixo também para que o cacho de uva receba o máximo possível de sol. A magia toda começa aqui. As uvas chegam de caminhão e são descarregadas em cima de uma esteira, onde vai ser feita uma segunda seleção. As pessoas vão ver se tem alguma uva estragada ou tem qualquer outra coisa que não possa entrar no processo de produção. Depois disso, ela sobe e vem para essa máquina, onde vai ser separada a bolinha do galinho. Se o vinho for branco, a uva é enviada aqui para essas máquinas, para esses dois cilindros, para a gente poder extrair o suco. Quando a máquina, o cilindro está cheio de uva, esse balão é inflado e comprime a uva contra as paredes do cilindro para que o suco não fique em contato com a casca. E o que sai da máquina é essa espécie de suco, que na fabricação do vinho se chama de mosto. É bem docinho, mas para virar vinho ainda precisa ir para a fermentação. Já se o vinho for tinto, a extração acontece por gravidade. Toda a uva é mandada aqui para esse tanque e uma vai sendo colocada em cima da outra. E aí o peso vai comprimindo a fruta e o líquido vai saindo. Quanto mais tempo ele ficar aqui, mais encorpado, mais saboroso vai ser o vinho. E também, ao contrário do que acontece com a produção do vinho branco, na produção do vinho tinto, o líquido fica o tempo todo em contato com a casca e com o bagaço. Isso para ele pegar a cor, ficar colorido, né? Ficar com aquele vermelho lindo, e também para extrair algumas substâncias, como o tanino.
Tanino é aquela substância adstringente, ou seja, aquele negócio que deixa a boca da gente seca. É a mesma coisa que tem no caqui verde, só que lógico que no vinho é um pouco menos. São nesses tanques que também acontece a fermentação. Fermentação é quando alguns fungos pegam açúcar da uva e transformam em gás carbônico e em álcool. É por isso que aquele suquinho que eu tomei lá no começo, ele se transforma numa bebida alcoólica. E esses fungos não vêm da própria uva, eles são acrescentados. Aqui eu tenho um saquinho com levedura. Vamos experimentar um pouquinho desse negócio. É um gosto meio forte de pão. Não é à toa que é o mesmo fungo que fermenta o pão, também é o mesmo fungo que fermenta a cerveja. Como eu disse que um dos produtos da fermentação é gás carbônico, vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo aqui dentro. Essa movimentação toda que você está vendo não é mecânica, é o gás que está saindo da fermentação é que está movimentando todo o vinho. Depois da fermentação, tecnicamente, isso daqui já é vinho. Mas a história não acaba aqui. João, a gente tá com uma garrafa que foi produzida aqui e eu queria que você explicasse para quem não entende nada de vinho o que significam as coisas que estão escritas na garrafa. Porque eu mesmo sempre fui no supermercado e encontro palavras francesas, nomes de cidade, de datas, o que significa tudo isso? É verdade, nós temos uma identidade e os vinhos também têm a sua identidade. Então, os dizeres dos rótulos é muito importante. Vejamos aqui que você me apontou da safra 2013. Então, esse vinho foi colhido a uva nessa data, em 2013. E sabemos que os tintos encorpados de guarda, como Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot, permanecem descansando, repousando nas adegas num período de 3 a 5 anos. Então esse aqui para 2017 ele já ficou 4 anos descansando. Ficou maturando nas adegas, maturando os taninos, ficando vinhos mais importantes, mais estruturados, poder dar uma esmerilhada nos taninos, ficando os vinhos mais agradáveis, com boa sensação na fase da degustação. Vale dos Vinhedos é óbvio, é a região que a gente tá, mas por que ela é uma região boa para cá? E Leopoldina significa o que nesse vinho? O local onde você está. Então você está no Vale dos Vinhedos, na minha localidade se chama Linha Leopoldina. Você está aqui na origem, na procedência, na fonte, na nascente. É determinante daquela região, ele é diferente. Somente o Merlot do Vale dos Vinhedos ele é diferente de uma outra região em qualquer parte do mundo. Próxima vez que alguém tomar um vinho, pode observar tudo isso aqui. Obrigado. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Os vinhos que são mais finos, eles vêm para essa caverna aqui. Aqui está mais ou menos uns 20 graus, que é a temperatura boa para ele descansar. E eles ficam dentro desses barris de carvalho. Esse carvalho vem de onde? Esse carvalho, ele pode vir da América do Norte ou da Europa. Esses daqui vêm todos da Europa, da França e da Romênia, Mary. E esse de onde? Esse tá aqui escrito, pra olhar né? onde ele tá, né, Vamos velho? ver de onde é esse daqui. A maioria dos barris é queimado por dentro, que a outra função do barril é passar um pouco do gosto de tostado. Então pode ter gosto que lembra café ou que lembra tabaco. A outra função é que a madeira passe um pouco do gosto dela pro vinho. Sim, e aí são os vinhos mais encorpados, né? Que tem o gosto mais forte. E o barril também serve para fazer a microoxigenação do vinho. O que acontece quando o vinho passa por uma microoxigenação? Deixa o vinho mais suave, né? Mais aveludado. Isso, o tanino vai ficar mais fraco e aí o vinho fica mais suave. Mas uma informação importante, não é todo vinho que vem pro barril, né? Não, os vinhos mais baratos não vêm pro barril Vem porque é um pro processo caro. Vocês podem olhar aqui e imaginar que não é fácil manter esse lugar. Como o vinho é uma bebida preguiçosa, ela fica dormindo lá naquele barril de carvalho de 6 meses a 1 ano e meio e depois vem aqui para a garrafa e dorme por mais ou menos 5 anos. E aqui duas coisas muito interessantes. A primeira é que o vinho é colocado em garrafa escura para que a luz não estrague o gosto do vinho, não degrade as substâncias dele. E outra coisa é que ele fica guardado, ele fica dormindo deitado. Isso para que ele fique em contato com a rolha e diminua a quantidade de oxigênio que está entrando lá e que fica em contato com a bebida, também para não estragar o sabor. Ó, a gente vai experimentar o vinho aqui tirando de dentro do barril com esse instrumento que se chama veneza. É uma pipetona, né? Pipeta gigante para extrair vinho do barril.
Olha lá, o Iberê coloca. Ó, nesse momento o vinho tá subindo, a gente não tá vendo, mas é só eu tampar aqui em cima. Eu não deixo mais entrar oxigênio. Ah! Ó, agora você solta. Que delícia! Deixa eu ver. Ó, já consegui sentir o cheiro. Esse carvalho é da Borgonha. Rodou aí também, Rubens? Rodou. Deixa eu claquetar, senão o Ivan mata a gente. Ah, então quase, hein? Se não fosse o vinho, a gente teria batido perfeitamente junto. Nossa, mas de uma semente amarrou tudo a boca. Enciclopédia do Corpo Humano. Sabor e cheiro. O nariz é um sensor eletrônico que a cada respiração detecta os odores ao nosso redor e fornece informações diretamente ao cérebro. O olfato é o mais primitivo dos sentidos, uma simples reação química com o ambiente. No entanto, ele nos põe em contato com um mundo de informações. O ar que nos cerca é literalmente repleto de moléculas de aromas. O vapor invisível de uma taça de vinho enche o ar com moléculas cheias de aroma. Elas flutuam e se chocam contra nós, e depois de aspiradas pelo nariz, são interpretadas pelo cérebro como odores. A maior parte desse ar aspirado acaba dentro dos pulmões, mas 5% vão para o alto do nariz, bem embaixo do cérebro. Aqui, dobras de carne úmida aquecem o ar que circula. Através da selva dos corredores nasais, o vapor sobe para uma região repleta de terminações nervosas que fica a apenas 6 milímetros do cérebro. As moléculas de odor se dissolvem em muco e são apanhadas por receptores com pelos. Bastante aumentada, essa região lembra um recife de corais. Existem 5 milhões de células olfativas comprimidas numa área do tamanho de um selo postal. Com os tentáculos estendidos, elas aguardam para apanhar uma molécula. O aroma é determinado pela forma da molécula. Formas diferentes são detectadas como aromas diferentes. Após apanhar uma molécula, a célula olfativa envia um sinal elétrico diretamente ao cérebro através de uma fina camada óssea. Nenhum outro sentido tem ação tão imediata. Nosso nariz sensível foi criado para inalar odores e também para exercer outra função importante. Ele é o principal órgão associado ao paladar. Comer é um banquete para todos os sentidos, mas principalmente para o paladar e o olfato. Cada um desses alimentos contém dezenas de moléculas de sabor, contribuindo para seu sabor único. Oculta sob a superfície áspera da língua, existe uma bateria de sensores. Esses sensores nos dizem se o alimento está quente ou frio, testam sua textura e informam seu sabor. Sob o microscópio, surge um mundo secreto da língua. O paladar, como o olfato, é um sentido químico. Aqui, um único calículo gustatório espreita para capturar moléculas de sabor. Cada parte da língua tem uma função específica. Ela é capaz de detectar somente 4 sabores diferentes: amargo na parte de trás, azedo dos lados, salgado na frente e doce na ponta. Como apenas a ponta da língua é sensível ao sabor doce, o sorvete adquire um sabor extra quando é lambido. 90% do que entendemos como paladar é, na verdade, aroma.
O olfato é 10.000 vezes mais sensível que o paladar. Não somos capazes de diferenciar os alimentos quando estamos resfriados porque os aromas não conseguem subir pelo nariz entupido. O olfato é o sentido que aciona todo o processo de degustar. Ele faz nossa boca salivar. Mas é o olfato que domina a sensação do sabor. É por isso que os degustadores profissionais são chamados narizes. Um especialista em vinhos pode passar anos treinando seus sentidos, cheirando troncos de carvalho recém-cortados, chupando limões para reagir instantaneamente à acidez, bebendo chá gelado com muito ácido tânico. Ele é capaz de reconhecer instantaneamente estes sabores e dezenas de outros que formam o complexo sabor de um vinho. O degustador usa todos os seus sentidos. Ele examina a cor do vinho e depois o agita para liberar os vapores. Esse estranho gargarejo libera mais moléculas de sabor. A língua capta os 4 sabores básicos do vinho. Quando o ar é inalado, mistura-se ao vinho e o complexo aroma toma conta do nariz. O olfato é o sentido mais evocativo, conectado profundamente à memória e às emoções. Os aromas podem nos animar ou relaxar. Eles podem nos excitar ou nos tornar românticos. Olá, tudo bem? Eu sou a Daisy e hoje estamos estreando o programa de vinhos que se chama Vinho às Cegas. E na mesa de hoje temos os enólogos, aqui temos o Ricardo Ambrosi, da empresa Enovites, temos o Lucas Fopa, da Maximum Bosque, e temos aqui o Guilherme Casagrande, que ele é coordenador do Clube de Vinhos da Lídio Carraro. Bom, nessa noite nós queremos apresentar a tipicidade dos vinhos do mundo, então nós vamos ter esse rótulo que pode ser um vinho de qualquer país, já que o mundo do vinho é muito extenso. Nós vamos fazer essa primeira degustação, onde os nossos enólogos vão fazer seus comentários e depois as conclusões finais. Estão preparados? Vamos lá! Então vamos lá para o primeiro rótulo.
Bom, Obrigado. dentre os comentários vão ser vários, vão ser aleatórios, mas a conclusão precisa ser então o país, a uva, a safra e também o preço médio. É uma tarefa mais ou menos fácil, né? Já que são todos enólogos, nós acreditamos que sim, que eles vão conseguir desvendar essa tarefa. E aí, o que vocês estão achando já nesse ataque visual? O que vocês estão sentindo, encontrando? Bom, a parte visual não nos diz muita coisa, porque no mundo inteiro pode ser similar, né? Dependendo da variedade e, claro, do estilo de elaboração de cada vinícola. Agora, no aroma, ele tá difícil, não tá fácil, não. Muito bem, esse é o principal objetivo, mostrar o quão difícil é, né, descobrir um vinho às cegas. Mas então, Guilherme, o que você está sentindo? Realmente no visual é difícil de antecipar alguma coisa, principalmente no vinho tinto um pouco mais complexo. O aroma realmente confunde, ele tem uma certa complexidade, consegue pegar vários nuances, mas não tem nada muito tão nítido a ponto de entregar a variedade, né? É difícil tu achar um descritor bem específico que remeta a alguma coisa que a gente já tenha provado. Então ele pode confundir, isso vai variar também pelo tempo de evolução, estilo de verificação, né? Então tem vários fatores que podem alterar esse perfil. E aí em boca é o que vai mesmo decidir se a gente vai conseguir chegar perto ou não. Mas alguma coisa que guie vocês, está guiando assim aos pouquinhos? Talvez ao país em si, eu não sei qual é a linha mais fácil, mas pode ser tudo, né? Pode ser um vinho de qualquer país, pode ser qualquer uva, enfim, né? Tá ficando cada vez mais difícil hoje em dia, né? Com a tecnologia voltada para todos, então... Tecnologia, insumos também. Questão de coloração, ele já tem um toque um pouco mais evoluído, tem uma borda levemente alaranjada, então já tem um sinal de evolução de uma safra um pouco mais antiga. A parte aromática também me fez sentir que se fosse um vinho um pouco mais evoluído, mas não, por exemplo, vinho de 15 anos, né? Mas ele tem um aroma de fruta doce, uma compota, uma geleia, assim, algo mais maturado. E em boca ele tem uma sensação levemente adocicada e o vinho final de boca ele é um pouco adstringente. Cheguei a pensar na minha cabeça que fosse algum Barolo, assim. Por algum momento tu acha Por algum momento, que te remete a... vinho italiano. Ok. Esse retrogosto que ele tem, o retrogosto dele também combina um pouco com o perfil aromático, ele deixa essa sensação dessa fruta bem madura, essa coisa da geleia, a compota, ela fica a mesma sensação no paladar e lembra um pouco de vinho italiano, piemontese, assim, mais. Ele permanece no aroma e no paladar, né, o mesmo vinho. Ele não se altera, ele é bem consistente, exatamente. Então vamos para as conclusões finais. Guilherme, país. Eu acho que eu vou ficar com Itália. Barolo é difícil de dizer. Uma uva em específico. Quando falamos da Itália são diversas uvas e denominações, mas alguma específica. Eu não diria que seria um Nebbiolo porque a coloração não condiz. Não iria condizer. Pode ser que você surpreenda, mas não diria. É difícil. Uma safra assim em específico? Uma safra eu acho que deve estar ali por safra 12 ou 11, essa faixa. Média de preço, eu acho que ele deve estar na faixa de R$100, 100 reais mais ou menos. E a variedade é o mais complexo. Muito bem. Lucas, país. Eu vou discordar dos amigos, eu não acho que é vinho italiano, eu acho que ele é um vinho sul-americano. Eu vou chutar para participar da brincadeira, tá? Vamos lá. Eu diria pelo álcool Argentina. Eu diria talvez um Merlot. Tá. Mas é muito no chute, tá? Não tem problemas. E safra 2014. Certo. Preço R$80. Mas, só para deixar registrado, poderia muito bem ser um vinho brasileiro. Poderia ser um vinho brasileiro. Eu ok. acredito nessa. Boa. Gostei. Vamos lá, Ricardo. Então, como eu, tanto pela questão aromática e gustativa, me guiou para a Itália, eu vou dizer que é um vinho italiano. Nebbiolo, talvez de coloração, como o Guilherme comentou, não se adequa muito, mas vou dizer que é um Sangiovese. 100% tu diria ou... Sim, talvez sim. Safra?
2011. E o preço dos R$120. Muito bem. Também gostei muito do vinho, adorei o vinho. Um bom exemplar. Eu acredito que dos vinhos dessa denominação, na minha opinião, ele é um clássico, né? Representa muito bem o que ele tem que representar. Mas eu tenho que falar para vocês, um Chianti Rufina. Muito bem. Este é o rótulo, então. É 95% Sangiovese. Então nós estamos aí com uma boa representação, né? E tivemos um rótulo italiano, então é uma clássica denominação, né? Chianti Rufina. E aguardo vocês até o próximo episódio.